Olá, oi, tudo bem? Eu, antes de mais nada, queria agradecer a tua presença aqui no vídeo e a oportunidade de você passar ele para frente, caso você ache esse assunto interessante. Você já aconteceu com você de assistir um filme depois de muitos anos, desde criança, e você falar, nossa, eu achei que tinha assistido esse filme, mas tinha tanta informação que eu não tinha prestado atenção, que às vezes eu não tinha nem tido escolaridade o suficiente para pegar todas as referências que esse filme tem. Isso a gente consegue ver. Essa semana eu vi os Minions, filme cheio de referência, os desenhos cheios de referência, que com certeza as crianças de hoje, quando assistirem mais tarde, vão estar vendo isso com outros olhos, com outras camadas de entendimento. É interessante como a gente cresce com uma visão de mundo limitada, né? Minha filha está começando a andar agora, né? Ela mal está aprendendo que ela e a mãe são coisas diferentes, então, e já a minha de 5 anos está falando e escrevendo já, então é muito rápido e a evolução ela acontece de forma tão natural, então você vai percebendo essas camadas, né, de entendimento, né? Hoje você tem um entendimento do tamanho de uma bola de gude, você lê um livro, o entendimento não passa dessa bola de gude, mas conforme você vai crescendo em vivência, experiência, conhecimento, informação, você vai conseguindo perceber essas camadas, né? essa, essa, essa profundidade dentro daquilo que você está vendo, lendo, ouvindo. E isso é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre a tua primeira conquista na vida, sabe? É essa que a minha filha de 5 anos conseguiu agora, que é de estar falando e escrevendo, né? Ela ainda não consegue ler uma legenda de um filme, mas ela sabe que as palavras estão lá, né? Percepção que ela não tinha com 1 ano de idade, quando ela assistia muitas vezes os mesmos desenhos. Então, o que acontece? Por que a criança evolui tão rápido no aprendizado, até mesmo de uma língua mãe, né? Nem de uma segunda língua, né? Por causa dessa exposição contínua, né? E não é um sofrimento, é uma vontade que ela tem de saber um pouco mais, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, né? Então, essa interação com a língua, né? Nem que seja primeiramente de uma forma de exposição, ouvindo o que os outros estão falando, associando as palavras, sabe? É muito interessante esse desenvolvimento. Infelizmente, quando a pessoa pede para fazer um curso de inglês ou está disposta a pagar por isso, o que ela não tem para pagar é o tempo, né? Esse tempo de exposição ou mesmo esse desejo contínuo de estar brincando com o inglês, né? Na minha evolução pessoal, na verdade, eu estava com meu pai sempre falando: você não está aprendendo inglês, você vai ser professor de inglês, então você tem que entender o que você está aprendendo para você passar para frente. Ele chamava americanos, missionários, para almoçar na minha casa 3 vezes por semana, para eu interagir com o inglês. E logo, se chegava um americano na cidade, eu ia atrás para conversar, para saber sobre a vida deles, para falar sobre a cidade, para dar uma primeira apresentação do Brasil em inglês, né? Tentar me expressar, tentar ir para frente, para cima, né? Então essa foi uma coisa que eu fui desenvolvendo naturalmente, sabe? Voltar para casa pensando nas palavras que eu vi na aula e chegar e abrir o dicionário e procurar. E era tão limitado, sabe? Nos anos 80, eu sou velho, e de repente vem a internet, vem o DVD, e você fala: nossa, agora todo mundo vai conseguir ler filme em inglês, vai ser muito rápido, todo mundo vai aprender inglês. E as pessoas colocam no dublado daí, né? Então, quer dizer, é uma questão de desejo de aprender e também entender que leva-se um tempo e um tempo de assimilação. Você tem que estar exposto à linguagem, você tem que estar continuamente lidando com ela para poder pensar sobre ela, para poder fazer associações e sinapses, sabe? Para entender como as coisas funcionam, onde estão os padrões, o que eu mudo, quando eu mudo, né? O que é coerência, né? Então, isso tudo vai somando para você ter um bom desempenho. Então, a partir do momento que eu descobri que essa exposição contínua, ela, ela faz com que o aluno gere sinapse, gere esse cálculo de padrões e entender o que está acontecendo e por quê,
né? Me faltou o quê? Incentivar a pessoa a fazer a fazer o curso, e se ela quiser estudar diariamente, eu dar assistência, eu dizer, olha, eu estou aqui, se você tiver dúvida, me aciona e tal. Então, quer dizer, a forma como que eu ensino inglês hoje em dia não depende de mim, depende muito mais do aluno, porque é essa exposição que o aluno se propõe a ter que faz a diferença. E quando eu falo isso, as pessoas falam: ah, mas eu só queria uma aula uma vez por semana, eu não quero estudar todo dia, isso não funciona, porque a mentalidade da pessoa ainda é: eu quero ser aluno, eu quero ser passivo, né, na situação. E aí tem um problema de nomenclatura, né? A palavra professor, né, coloca patamares, né, professor e aluno. Eu gosto do aprendiz. O aprendiz, ele é um aspirante a mestre. O aprendiz, ele é alguém que tem esse desejo de saber ensinar também no futuro, de querer entender por que as coisas funcionam. Então, tenho buscado aprendizes para poder ajudar, porque o aprendiz, ele é um catalisador, né, de conhecimento, e é muito importante que vocês tenham vocês resgatem, né, isso que era natural de vocês quando cada um de nós era criança, né, na minha época era televisão, então a televisão para mim eu consumia, né? O que repetia era o que eu mais aprendia, comercial, né? Não é à toa que as crianças começam a falar Coca-Cola ou coisas de comercial, primeira palavra, porque de tanto que repete, né? Então a repetição ela é fundamental, e hoje em dia as pessoas não têm a calma, né? E o entendimento de que você tem que passar um tempo ruminando aquele assunto para poder gerar as questões importantes para o aprendizado, né? E ter quem te oriente, né? Por exemplo, quando você era criança, você tinha mãe, o pai, o professor, né? Então, eu para o inglês, né? Eu substituo essas pessoas no sentido de que é um assunto com o qual você tem com quem conversar, né? E que não precisa ser só comigo. Se tem um amigo que fala inglês, se você tem algum amigo que é de fora, né? Também ajuda. O que importa é que você se permita o aprendizado, se permita o tempo e se permita é, a curiosidade constante, né? Então, eu venho aqui fazer essa lembrança, né, de que você conquistou o português, você usa ele para tudo, né, para comprar, para vender, para falar no telefone, para negociar, para defender a tua honra, a tua dignidade. Então, quem tem desejo de aprender inglês e acha que concorda que isso é uma coisa na qual você deve investir diariamente, você quer alguém que te ampare diariamente, embora você só possa pagar uma aula por semana, por exemplo, eu estou procurando gente interessada, porque é muito gostoso e é uma evolução que não depende de mim, né? Já cheguei a dar aulas onde eu falava e o aluno só ouvia, repetia alguma coisa, mas na hora que chegava nos Estados Unidos, vai falar o quê? Né? Ficou passivo, né? Ficou ali na aula, não gerando conteúdo, né? Então, quando você gera conteúdo, quando você se dá a oportunidade de escrever, de falar, logo escrever e falar se torna uma coisa comum, assim como foi para você, natural no português. Então, isso é o que eu faço da vida e eu estou à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato, tá? Tem aí no final do vídeo o meu link para tanto o Instagram quanto o Facebook, vocês podem me encontrar por lá, ou pelo telefone 45-99907-3484, ok? Professor Eduardo, estou à disposição. De quem quiser conversar um pouco mais, se você tem perguntas sobre isso, se gostaria de falar um pouco mais sobre o aprendizado, se você tem frustrações e quer dizer o que aconteceu, que você não conseguiu aprender e entender o que faltou, né? Caso esse vídeo não tenha ficado claro, né? Pouco tempo, né? Estou à disposição, tá? Entre em contato comigo, é um prazer poder ajudar quem tem vontade de aprender. Um abraço, até mais.